Quem não lembra daquele cântico infantil que diz: cuidado, boquinha, o que fala, cuidado, boquinha, o que fala, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado, boquinha, o que fala. Pois é. Pequeno órgão, tão difícil de dominar. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Como você tem usado esse pequeno órgão, para muitos tão difícil de dominar. Hoje, rapidamente, meditaremos em Gênesis capítulo 9, versículos 20 a 27. O contexto é pós-dilúvio, quando Noé cultivava a terra, e a Bíblia nos diz que ele plantou uma vinha, talvez mais conhecidos para algum, dependendo da região que você está, uma parreira, ou seja, o fruto dessa árvore é a uva. E Noé fez suco daquela uva, e eu imagino que estava muito bom, porque aquela parreira, todas as coisas que Noé estava plantando, estavam com um adubo natural, sem poluição. Isso era exatamente pós-dilúvio, então você imagina o sabor dessa uva, que delícia. Noé fez suco, e eu acho que estava tão bom, que ele foi tomando, me dá até água na boca de pensar. E a Bíblia diz que ele se embebedou. Penso eu que ele sentiu um calorão e tirou sua roupa. Só que isso já aconteceu dentro da sua tenda. Noé tirou sua roupa dentro da sua tenda. Ele não foi para a tenda de nenhum de seus filhos. Ele foi para a sua tenda, tirou sua roupa e lá ele dormiu. Tem um ditado popular que diz que o bêbado nunca erra de casa. Eu realmente nunca ouvi nenhuma história de alguém chegar bêbado e entrar na casa do vizinho. E parece que Noé comprova isso. Ele foi para a sua tenda. Mas um filho xereta foi lá na tenda de Noé. Cão, ou cão, em algumas versões, cão na outra, em outras. E cão vê seu pai sem roupa. Óbvio, aquilo foi um choque para ele. E sempre na vida, quando nos deparamos com determinadas situações, sempre há mais de uma opção. Por vezes, decidimos pela opção errada. E foi o caso de Cão. Porque Cão podia simplesmente, sim, se chocou com aquela cena, mas ele poderia ter guardado aquilo. E no momento certo, quando seu pai se despertasse, ter ido diretamente, você ouviu bem? Diretamente conversar com quem? Com Noé. Papai, o que aconteceu? E Noé, então, explicaria para o seu filho. E aquilo poderia se tornar um momento didático, de aprendizado, de ensino de Noé para com seu filho Cão. Olha, meu filho, é que eu fiz o suco da parreira, da uva, e estava tão bom e eu tomei demais. E a lição que fica é que podemos sim tomar, mas tudo moderadamente. Mas Noé não teve oportunidade de dar esse ensino para o seu filho, porque o seu filho não foi falar com ele, assim como muitos. Talvez você que esteja me ouvindo. Ao invés, quando você sabe de algo, de alguma pessoa, o que você faz? Vai conversar com o vizinho, vai conversar com o irmão. Ou então faz exatamente o que Cão fez. Espalha para a irmandade. Foi o que Cão fez. Ele chegou e foi contar para os seus irmãos. Coisa feia. E mais uma vez agora, seus irmãos Sem e Jafé, eles também poderiam ter tido outra atitude. Eles poderiam ter tido a atitude que muitos têm. É mesmo? Papai estava assim, nossa, eu bem que não, que desconfiei de quando o vi tomando tanto suco daquela uva. Eles poderiam ter gastado horas e horas falando do velho Noé. Mas não,
A atitude de Sem e Jafé não foi essa atitude que muitos nos dias de hoje têm. Não vão direto à fonte, não conversam, não querem saber o que aconteceu, não se interessam de fato pelo problema, se interessam pela fofoca. Sem e Jafé não tiveram essa atitude. Eles tiveram a atitude de pegaram uma capa, pegaram um manto, colocaram sobre seus ombros e foram andando de costas para não ver a nudez de seu pai. E o cobriram então. Quando Noé desperta do sono, ele soube do que aconteceu. E a conclusão disso foi bem triste, porque Noé amaldiçoou o filho de Cão, Canaã. Noé falou: você vai ser servo, você vai servir seus irmãos. E para Sem e Jafé, ele abençoou. Meu querido, o que você tem feito quando você ouve sobre a nudez de alguém? Você tem tido a atitude de cão? Às vezes chega aos meus ouvidos em meios, comunidades, que a pessoa nem faz parte daquele meio e sem motivo algum, a nudez dela é posta em público. As mesmas pessoas que fazem isso não vão cobri-la, não vão visitá-la, não vão atrás, não deixam as 99 para ir atrás daquela que se perdeu, mas gastam tempos e tempos e tempos conversando sobre a nudez de Noé. Escolha ter atitudes como a de Sem e Jafé. Pegaram um manto e cobriram a nudez de seu pai. Eu disse que a morte e a vida estão na língua. Cão usou muito mal sua língua. Sem e Jafé tiveram uma atitude positiva. Eles guardaram a língua dentro dessas jaulas que temos aqui e tomaram uma atitude prática. Se a tua língua coça dentro da boca, eu sugiro a você que nesse ano você use-a com mais sabedoria. Sim, fale, conte boas notícias. Estamos vivendo num mundo que prolifera fake news. Então, seja você um emissário de notícias verdadeiras, notícias relevantes que realmente valem a pena. E a maior delas é o seguinte: Deus amou eu e você de uma maneira tão inigualável, permitam-me dizer, tão louca, que ele deu o seu único filho por um povo inimigo, sujo, que o rejeitava. Deus nos amou enquanto nós éramos ainda inimigos de Deus. Todos nós, eu e você, nascemos fora do jardim. Mas Deus nos amou nesse estado e enviou seu Filho Jesus Cristo para pagar pelos nossos pecados, porque todos pecaram. Temos uma péssima mania de nivelar pecados. Em algumas comunidades, pecados têm alguns nomes específicos. Mas, por exemplo, a frieza com Deus, isso ninguém pensa que é pecado. Quem toma conta do seu coração? Cuidado, você pode ter um tremendo de um ídolo aí no teu coração que não dá lugar para você adorar a Deus. Mas você consegue claramente ver a nudez de Noé dentro da tenda dele, mas não vê a trave que está no seu
olho, como Jesus disse, vê o cisco do olho do outro, mas não vê a trave nos seus. Se você gosta de comunicação, comunique boas notícias. Comunique vida. O poder da língua é levar vida ou morte. Leve vida, leve vida. E receba bênçãos do Senhor em troca. Que Deus nos abençoe. E que, se eu ou você, em algum momento, temos atitudes assim, vamos mudar nossas atitudes. E se você souber da nudez de algum irmão, não saia correndo espalhar pela comunidade dos irmãos. Se você está tão curioso assim, se isso te causou tanto impacto, vá na fonte. Vá na fonte. Vá conversar com Noé. Mas não saia espalhando. Sabe por quê? Porque você também tem nudez. Então, cuidado como você usa a sua língua. Use-a para o louvor da glória do Senhor. Que o Senhor nos abençoe.